Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal da urologia. Agora, no momento virtual ainda. Esperamos voltar logo à nossa reunião presencial e provavelmente as próximas reuniões serão presenciais e virtuais, no futuro próximo. Ok, muito bom. Rodrigo, nosso residente do último ano, que vai apresentar os casos da reunião de hoje. Por favor, Rodrigo. Estou compartilhando aqui. Bom, estão conseguindo ouvir? Sim, agora está bom. Então vamos lá, bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião. O primeiro caso é o paciente VCM, de 55 anos, ele é procedente de Campinas, ele é branco, casado, tem 2 filhos. O paciente comparece ao consultório para consulta de rotina de próstata, nunca tendo feito nenhum exame prévio para próstata, ele é assintomático e não tem comorbidades, nesse momento ele nega qualquer comorbidade. De antecedente, ele não tem nenhum caso de câncer na família e nega etilismo ou tabagismo. Ao exame físico, ele tá corado, hidratado, sem alterações dos exames físicos gerais, genitais também sem nenhuma alteração, e nesse momento é feito o toque retal. E a gente vê que tem uma próstata pétrea ao toque, indolor, mas ela é pétrea em todos os lobos palpáveis. E por conta disso, também não foi descrita nesse exame físico inicial uma estimativa de volume da próstata, só que ela realmente tinha uma consistência bem alterada. Foi então solicitado alguns exames laboratoriais, ele tinha um HB normal, creatinina, função renal também normal, creatinina de 1,05, glicemia de 95, e o que chamava a atenção é que o PSA inicial dele já era de 488, PSA bem aumentado. Por conta, além disso, ele fez um ultrassom de próstata, que viu que a próstata tinha 81 gramas, com limites mal definidos, em um espessamento capsular difuso e inespecífico, que foi sugerido aí prosseguir com investigação. Então, nesse momento, a gente solicitou uma biópsia da próstata e uma cintilografia óssea, e o paciente foi encaminhado à oncologia. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de perguntar para o Wagner, no século XXI, com tantos exames novos, não parece um pouco no passado fazer cintilografia óssea? Não pediria talvez um PET-PSMA, uma vez que um PSA tão alto provavelmente deve ter metástase, provavelmente metástase de distância, uma ressonância magnética para ver extensão loco-regional. A gente teria uma ideia um pouco mais, assim, precisa. Eu concordo com você, Carlos. Eu acho que esse caso é um caso com PSA elevado, é um caso até excepcional, né? Um paciente novo com 588 de PSA. Esse paciente mereceria exames melhores para um estadiamento. Hoje em dia, os melhores exames entram na rotina. Até o PET-CT com PSMA para estadiamento, nesse caso, valeria a pena. E a ressonância magnética também. Até talvez antes da biópsia, já se tem discutido muito sobre isso, né? O problema é questão de acesso. O PET-CT de PSMA ainda é muito caro. Eu acho que se tiver a possibilidade de fazer, esse paciente é o candidato para se realizar o PET-CT com PSMA. E também, obviamente, esse caso aqui vai precisar de uma ressonância magnética. Posso fazer uma consideração? Sim. Eu discordo. Primeiro, que o problema de você fazer um PET ou qualquer outro exame é depois não saber o que fazer com ele. Mas talvez nem seja o caso. Se ele não mudar o contexto, a conduta, não faz sentido você fazer esse exame. Eu acho improvável que um PET aqui mudaria a conduta. Então, eu acho besteira fazer um PET considerando o nível do PSA, o padrão da doença. Eu acho que está perfeito. Por conta disso, a gente está aprendendo cada vez mais o valor do PET.
e como ele faz diferença em relação à cintilografia, mas a gente ainda não tem isso tão definido quanto nós gostaríamos. Então, aqui, eu acho que está perfeito. Acho que nem a ressonância vai mudar a conduta aqui. Então, eu faria interessante, Léo. E cintilografia. Ok, interessante, Léo, porque, inclusive, no Congresso Europeu desse ano, que foi virtual, foi falado bastante sobre o PET-PSMA, e eles consideram que o PET-PSMA, quando você tem um Gleason muito alto, seja interessante no estadiamento, sim. Eu queria saber um pouquinho do professor Elba, você que que divulgou, ensinou o PET-PSMA para a gente, qual a sua opinião? Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão conseguindo me ouvir, né? Positivo. Ok. Veja, por que você pediu uma cintilografia óssea, então? É a mesma pergunta que eu faço para o Léo. Então, assim, talvez não precise da cintilografia óssea. Então, mas, ou enfim, você... talvez nem da cintilografia precise, mas tudo bem. É para economizar. Se você pode matar um bicho com uma paulada, para que gastar uma bala, né? Então, veja, o princípio é o seguinte: ou você vai estadiar esse paciente, ou você não vai estadiar esse paciente. Então, aqui, essa é a pergunta. Se esse é um paciente que, obviamente, ele tem toda a cara de alto risco, doença metastática disseminada, você pode resolver não estadiar e fazer quimioterapia sem saber nada. Não sei. Eu acho que isso não é a forma mais correta de conduzir um caso, porque depois lá na frente, se você tiver qualquer dúvida, você não sabe como é que ele estava no estadiamento inicial. Então, em oncologia, você precisa estadiar um doente. Isso é o princípio. Perfeito. O que você vai fazer com essa informação, aí é outra história. Agora, hoje já tem até um estudo randomizado que foi publicado, acho que o ano passado, em 2019, do pessoal da Austrália, que eles fazem muito PSMA, né? Eles têm eles estão na frente junto com a Alemanha, e que eles mostraram que o PSMA no estadiamento primário eles randomizaram pacientes com estadiamento convencional e compararam com só estadiamento com PSMA, só. E aí eles viram que não tem a menor dúvida de que a acurácia do estadiamento com PSMA é muito superior e a mudança de conduta baseado nesse exame é muito superior. Então, aí você pode até questionar a conduta, enfim, mas para você fazer um estadiamento primário hoje, não tem dúvida que isso vai ter que ser alterado. Mas é muito improvável que esse paciente seja representado um pouquinho, naquele estudo. Aquele estudo não representa esse paciente. Não, com certeza. Então, não, eu concordo. O estudo era de com a Elba. primário. Quanto mais informações nós tivermos, mais direcionado o tratamento, e nós podemos saber a resposta ao tratamento que vamos ter. Então, quanto mais informações, hoje em dia, você vai querer. Ninguém vai querer ficar ainda usando a vela para saber como é que estão as coisas. E aquele estudo, os pacientes tinham um PSA maior do que 20. A minha internet caiu, então não sei se eu entendi o caso direito. Eu tive que entrar de novo, mas não. Aquele estudo, o paciente tinha um PSA. Esse PSA desse paciente não era 400 e alguma coisa? Isso. Então, o estudo randomizado que eles fizeram, o Gleason era um alto risco, PSA acima de 20, ou o paciente que era T3. Carlos, então, posso fazer só uma pergunta para o Léo? Lógico. Léo, imagine se fosse você o caso. Você gostaria de saber, se você tivesse você gostaria de saber se você tem 2 metástases ou 15 metástases? Mudaria para você alguma coisa? Veja, nesse contexto aí, é improvável que ele vá ter 2 metástases e é improvável que isso vá mudar a conduta, porque se ele tiver 2, ele tem micrometástases maiores. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber o anatomopatológico. Aí, talvez faça alguma diferença nessa pergunta sua, mas isso é uma possibilidade de exceção. Então, talvez valha a pena a gente conduzir o caso, avançar com o caso, para a gente entender melhor Exatamente. todas as possibilidades. Vamos avançar com o caso.
Rodrigo. Vocês estão conseguindo me escutar agora? Sim, melhorou. Certo, então, continuando. Foi feita, então, a biópsia, todos os fragmentos acometidos, e ele tinha aí um Gleason de 3+4, em 3 fragmentos, e um Gleason de 4+3 em 3 fragmentos. Então, como ele tinha sido encaminhado para a oncologia, foi iniciado um bloqueio androgênico com Degarelix e caminhado também para radioterapia conformacional nesse momento. Ele fez a cintilografia óssea, que veio sem alteração suspeita para metástase, e a tomografia e foi solicitado nesse momento uma tomografia computadorizada de abdômen, e uma ressonância magnética de próstata, dado aí que nesse momento foi feito o diagnóstico e o paciente ia ter que fazer a radioterapia e talvez até uma programação cirúrgica. A tomografia veio sem alterações nesse momento. Eu vou apresentar aqui para vocês o que a gente tem de ressonância magnética. Se caso alguém queira comentar, fique à vontade aí, por favor. Então, aqui a gente pode perceber já no corte axial que o paciente tem a bexiga sem grandes alterações, parte óssea também. A gente consegue já começar a enxergar aqui na loja prostática que ele tem já um espessamento difuso dessa região, com uma provável lesão aí que vai desde a zona periférica até a zona central aí da glândula, e que acomete aqui todos os lobos praticamente da próstata, inclusive até chegando aqui na região da vesícula seminal, com limites aqui da lesão dentro da cápsula prostática não muito bem definidos. Então, a gente consegue ver aqui a extensão, o tamanho da lesão, né, uma lesão bem grosseira. Aqui, outros cortes axiais, agora em T1. E essas imagens não estão tão boas, mas a gente consegue ver aqui até uma captação bem importante aqui da lesão dentro da próstata. Gostaria de perguntar para o doutor Daniel Lahan, podia voltar as imagens? Daniel, algum comentário a mais sobre o que o Rodrigo falou? E, geralmente, na ressonância, você pode dar algumas informações sobre a linfonodos. Oi, bom dia. Não, o Rodrigo comentou muito bem aí todos os achados da ressonância. Eu só senti falta aí da difusão, tá? Que seria importante nesse contexto, mas os achados da ressonância são condizentes com o exame físico, né? Com o toque e com os valores de PSA muito elevados, um tumor com características pela ressonância de muita agressividade. Ele tem, sem dúvida, sinais de extensão extracapsular, comprometimento de feixes neurovasculares, comprometimento de vesículas seminais, pega ambos os lobos prostáticos, né, bilateral. E aí, Rodrigo, precisa ver os cortes da pelve. Tudo bem que aqui a gente está vendo só algumas amostras dos cortes, né? Volta, acho que é o primeiro slide que você passou. Eu não vou ter todos os cortes. Esse primeiro slide. Nestes cortes não parece ter linfonodos pélvicos suspeitos, não. Aí a gente teria Daniel, vamos aproveitar um pouquinho você, mas quais são as características pela ressonância de agressividade do tumor? A densidade, o que é? Tem duas maneiras de você falar que um tumor é agressivo, né? A primeira delas é quando ele tem algum grau de invasão de estruturas adjacentes, que nesse caso é o que está presente, né?
Agora, a agressividade em próstata tem sido estudada pela difusão, e quanto menor o valor do ADC, né, tem tido, né, os estudos têm demonstrado uma relação direta aí com a agressividade tumoral. Mas aí a gente precisaria da difusão, que acho que não foi demonstrada nessas imagens selecionadas. Mas certamente esse caso aí tem sinais de agressividade pela extensão local da doença, né? É todo irregular, a gente não vê a cápsula bem definida. Tem sinal tumoral na gordura periprostática, tem invasão de base das vesículas seminais. Então, esses são sinais que nos fazem falar que é uma lesão agressiva neste caso. Ok, obrigado, Daniel. Rodrigo, você antes iniciou antiandrogênico e já encaminhou para a radioterapia. Agora está fazendo um novo estadiamento, você está querendo mudar de conduta? O que mudou? Não, na verdade, acho que inicialmente foi pensado como o Dr. Leonardo tinha sugerido, né, de fazer a primeira cintilografia, depois a biópsia, para realmente ter o diagnóstico na mão, e aí sim estudar o caso mais a fundo. Mas ele começou a fazer hormônio e radioterapia? Ele começou a fazer bloqueio hormonal e radioterapia. Então já está no tratamento, então, né? Agora, é que isso foi tudo meio em conjunto, né? Isso só para localizar temporalmente, isso foi em 2015 que o paciente começou esse tratamento. Daí, na época, talvez realmente não tivesse a disponibilidade do PET-CT com PSMA do jeito que a gente tem já hoje em dia, né? Então, talvez seja por isso que foi feita aí a triagem inicial dessa forma. Ele completou a terapia ou não? Ele completou a radioterapia, ele continuou com bloqueio hormonal e completou a radioterapia. Então, qual foi o resultado desse tratamento inicial? Então, só para a gente deixar aqui claro em relação à ressonância, então a lesão é um aspecto infiltrativo, hipervascularizada, sem invasão extracapsular, apesar do tamanho da lesão, e com os feixes neurovasculares livres bilateralmente, mas tinha invasão da vesícula bilateral. Eu acho que o Daniel falou diferente. Volta nos cortes axiais T2, por favor, Rodrigo. Esses daqui, doutor? Não, isso aí é sagital. Aqui? Segue. Não, segue para os próximos slides. Mais um. É o último axial que se mostra. Pode parar aí. No próximo. Essa imagem da esquerda, canto superior esquerdo, olha tanto de irregularidade. Bom, soa estranho não ter sinais de extensão extracapsular aí. No meu entendimento, tem irregularidade e ondulações da cápsula prostática com sinal tumoral na gordura. Acho estranho. Até gostaria de saber, acho que o Thiago Penaquim está aqui na reunião. Vamos ter, se vocês concordarem, vamos ver. Não, ele está aqui sim. Vamos ver o que ele acha, se ele concorda comigo aí de sinal de extensão extracapsular, ou ele acha que está contido aí pela cápsula. Oi, bom dia a todos. Não, concordo com o Daniel mesmo. Mesmo porque a lesão, ela é bastante extensa, acompanhando a cápsula prostática, né? Há um tempo atrás, dizia-se até que uma extensão acima de 1,5 centímetro de uma lesão acompanhando a cápsula prostática, mesmo que a gente não visse macroscopicamente uma invasão, provavelmente uma invasão microscópica ela estaria presente, né? Então essa lesão é muito maior que esse 1,5 centímetro. E existe obliteração ali no plano do feixe vascular nervoso, pelo menos à esquerda, por esse corte no canto superior esquerdo, pode ser falado, né? Então, é basicamente isso, né? Muito bom, ok, Tiago, obrigado. Rodrigo, vamos voltar ao caso. Então, nós estamos... acho que é importante você localizar em que ano nós estamos. Ele completou a radioterapia, isso em que ano? Isso, vamos lá. Então, ele completou a radioterapia em 2015, e aí a gente começou o segmento dele. Só de ele começar com o Degarilix mais a radioterapia, o PSA inicial já caiu para 33,9, isso em agosto de 2015, e aí em março de 2016
foi para 1,57, março de 2017, 1,22. E nesse momento foi interrompido aí o bloqueio hormonal do paciente, e quando ele voltou em setembro de 2018, ele teve um PSA de 7,8, então teve um crescimento importante do PSA. E aí, nesse momento, então, foi solicitado já em 2018 um PET-PSMA para poder identificar aí onde teria uma provável recidiva tumoral. Nesse momento, eu vou pedir para a intervenção, Rodrigo, comentar aí a questão desse exame. Carlos, você está me ouvindo? André Moraes. Fala, André, pode falar, mas um pouquinho mais alto. Bom dia a vocês. A única intervenção que eu quero fazer, esse paciente eu acompanhei desde o início. A radioterapia dele foi concluída em março de 16. Ele fez um bloqueio androgênico central com um antagonista, o Deganelix, antes de iniciar a radioterapia, com vistas à diminuição do volume prostático, etc. E essas respostas de PSA foram sem a radioterapia. Depois da radioterapia, ele que alcançou o nadir do PSA em 0,4, ok? E a data disso foi 2015, 2016, realmente a questão do PSMA naquela época era o acesso. Ok. Pode apresentar, então, o PET-PSMA. Rodrigo, você não quer passar as outras imagens só para eu ver o que mais que tem? Ok. Tá. Eu tenho essas 3 imagens aqui, doutor. Tá, bom, ele tem, pelo que dá para ver aqui, ele tem linfonodos ilíacos internos e externos bilateralmente, né? Volta primeiro. E eu não estou vendo. Você tem alguma volta? Não, essa não é a primeira, tem mais uma, né? Eu não estou vendo nada. Essa é a primeira mesmo. Não estou vendo nada na loja. Isso, quer dizer, então, assim, provavelmente ele tem somente esses linfonodos aí que você que estão no slide. Ali o MIP, aquela imagem no canto, que é a imagem de corpo inteiro no canto do lado direito, o que parece realmente são que o paciente tem linfonodos pélvicos, não tem... Você tem... Passa mais uma, por favor. Mais uma. Acabou? Só essas 3. Eu acho que provavelmente não tem linfonodos mais altos, né, peritoneais, nem nada à distância. Então, são linfonodos pélvicos bilateralmente. Então, eu gostaria de perguntar para o Bira, um caso difícil, extenso, um tumor agressivo e com uma resposta, não sei se é uma resposta parcial ou já tinha metástase à distância, mas agora nós fizemos um diagnóstico de metástase ganglionar. Então, aqui nós conseguimos um tratamento hormonal ou tem alguma outra possibilidade terapêutica? Bom, Carlos, eu queria fazer algumas considerações. O Box depois falou que o caso era de 2015. Hoje, se você apresentar um caso desse e não falar que foi do passado, ele até deve ser proibitivo, porque a mudança de conduta foi tão grande de 3, 4 anos para cá, que isso já pode ser enquadrado com uma conduta arcaica. Digo por quê? Primeiro, ele tinha metástase pelo PSMA, devia ter lá antes, obviamente. E a gente tratou como doença localizada com radioterapia. A radioterapia seria indicada se ele tivesse pouco volume de doença, né? Isso o Stampede mostrou, um estudo mostrando que ainda está autorizado o tratamento local com radioterapia, desde que seja de pouco volume, menos de 3 metástases à distância, tal. Provavelmente, nesse caso, não tem efeito a radioterapia. Segundo, como ele é um paciente com tumor avançado de novo, ou seja, ele é imunossensível, já não se faz mais bloqueio simples. O bloqueio tem que ser completo, seja com a bilaterona, isso do Latitude, o Chartered fazendo quimioterapia, ou outros estudos, o Titan, que mostrou com a apalutamida ou enzalutamida, não é mais aceitável fazer um bloqueio
simples e depois retirar o bloqueio. Esse bloqueio tem que ser constante. Isso já mostrou um aumento de sobrevida nessa situação. Então, esse caso aqui, ele foi conduzido numa época pré esse conhecimento. Ele ainda, provavelmente, ele é hormônio sensível, porque ele foi, segundo eu entendi, tirou-se o bloqueio hormonal e o PSA subiu. Então, ele é hormônio sensível ainda. Aí você pode ter duas condutas. Você pode pensar em fazer linfadenectomia, que eu acho que também esse caso não é um caso de linfadenectomia de resgate, porque ele tem vários linfonodos. Quando existem mais de 3 linfonodos, o prognóstico é ruim com linfadenectomia de resgate. Ou você pode fazer, agora sim, o bloqueio, quando voltar com o bloqueio completo, seja com uma dessas drogas novas de segunda geração, e junto com o agonista. Eu acho que esse paciente não é mais resgatável do ponto de vista de cura, mas ele pode ter uma maior sobrevida se fizer isso. E eu já não tenderia mais a fazer tratamento local, não. Acho que foi feito já e provavelmente não teve tanto sucesso assim. Isso é uma pergunta aqui. Espera um pouquinho, uma pergunta sobre cirurgia e mais radioterapia. A cirurgia, ainda não existe nenhum dado enfático em termos de prostatectomia na metástase, no câncer metastático. O que existe são alguns trabalhos retrospectivos, vários trabalhos retrospectivos, com dados positivos de se fazer prostatectomia em doença oligometastática. Eu acho que vai ser conduta sendo feita. O que tem hoje de evidência é radioterapia. Óbvio que muitos autores pegam esse dado de radioterapia, dizem, bom, então o tratamento local está indicado por esse estudo do Stampede, tem evidência, e fazem prostatéctomia, é o que tem sido feito. Mas é nesse estudo prospectivo com prostatectomia, o MD Anderson está fazendo, grupos americanos, grupos europeus estão fazendo, ainda não tem isso. Mas, assim, a lógica mostra que provavelmente será. Este caso, eu não sei se presta para fazer, porque a gente não sabe como é que era nas metástases antes. Provavelmente ele não era oligometastático, ele devia ser polimetastático. E o bloqueio já melhorou bastante. Eu acho que seria só um controle local, para não ter complicações locais. Mas, com o intuito de melhora de dados clínicos, talvez seja um caso não indicado. E também pelas imagens que mostrou pela ressonância, uma cirurgia aqui vai deixar muita comorbidade, né? Sim. Não tem plano para nada. Esse paciente provavelmente vai ficar incontinente, impotente, e você vai estar a doença lá e tem que tratar com outra forma. Acho que aqui não vai ter muito benefício de qualidade de vida, não. Pelo contrário, acho que vai piorar a qualidade de vida. Posso colocar uma questão? Posso colocar uma questão? Marcelo falou antes. Marcelo. Posso, no comentário, baseado no comentário que o professor Ubirajara e o professor D'Ancona fizeram agora, quanto à qualidade de vida dele, esse paciente eu acho que vai continuar tendo uma evolução ruim, apesar da radioterapia. O padrão de vida dele, talvez ele evolua com hidronefrose, bilateral às vezes, você mexer com esse paciente com a próstata ainda lá, uma opinião muito pessoal, eu acho extremamente difícil. Eles muitas vezes têm que ressecar, ele vai ficar incontinente também. A potência com essa rádio e esse bloqueio também está esquecida. Então, eu acho a questão da qualidade de vida é extremamente questionável, qualquer que seja a conduta, eu para a cirurgia lá atrás. Agora, aqui, realmente, é para se pensar, mas o tratamento, creio eu, tem que ser multimodal, com químio, talvez a cirurgia de resgate. Você queria comentar alguma coisa? Quero, existe, o André talvez saiba e possa ratificar isso aí. Alguém está com o microfone aberto e está fazendo chiado. Na mesma época, não baseado, esses conceitos não são baseados em PET-PSMA, então são baseados em cintilografia óssea. Então, na mesma época, próximo disso, até 2018, tem um conceito de que a radioterapia tem potencial, a radioterapia no paciente oligometastático, tem potencial de incrementar a sobrevida, inclusive, nesses pacientes oligometastáticos, baseado em critérios de cintilografia, não de PET-PSMA. Então, a gente começa a misturar
alhos com bugalhos, coisas novas com coisas velhas, mas não é o fato. Do ponto de vista de evidência disponível, esse paciente, como está, se beneficiaria de radioterapia adjuvante a bloqueio hormonal. Então, isso, inclusive, eu acho que vale a pena. Eu tenho aqui, estudo de New England 2015, Sweeney e colaboradores, chemo hormonal therapy metastatic hormone sensitive prostate cancer. Então, são 819 pacientes, a radioterapia... Léo, você não vai mostrar, não vai falar sobre não vou trabalho, mas só citar qual é o estudo, você saber citou, okay. do que eu estou falando. A sua opinião... Talvez o André... Não é minha opinião, é literatura. Não, tudo bem, mas eu acho que temos que ordenar um pouquinho a reunião. Você não vai falar agora uma discussão de um trabalho. O então, Carlos, a sua opinião, você faria um resgate de radioterapia. Não, eu faria o que foi feito. Agora, o que você faria? Agora é outra história. Agora o PET-PSMA é um bom investimento. Agora sim. Ô, Carlos, posso dar uma opinião contrária, Carlos? Eu discordo um pouquinho. Eu conheci esse paciente, eu tive a possibilidade de conhecer, entender um pouquinho a ansiedade dele. Ele é um paciente jovem ainda, é um paciente que, talvez por todos esses conhecimentos que não tínhamos há 5 anos atrás, foi encaminhado para uma radioterapia. Mas eu faria para esse paciente, ele está animado para isso. O que parece aqui é que o paciente ele tem uma doença muito menor. Ele tem uma doença muito menor do que a gente pensava no começo. Então, é um paciente que tem uma doença localizada na pelve ainda. Eu não estou vendo aqui se ele tem alguma imagem na próstata, né, para justificar também a prostatectomia, mas eu indicaria a prostatectomia de resgate com linfadenectomia para esse paciente. Wagner, deixa eu fazer uma intervenção, pessoal. Eu conheço bem o paciente, acompanhei desde o diagnóstico. Nós temos que contextualizar no tempo, acho que o Birajara foi muito feliz nisso, porque nós estamos passando por uma transformação de conceitos. Eu mesmo, sendo oncologista clínico, sou um cara que indico bastante cirurgia e os nossos colegas sabem disso. Sou favorável à prática cirúrgica nos pacientes jovens com doença locoregionalmente avançada e também defendo com os pacientes oligometastáticos. Esse caso fez hormonioterapia com antagonista LHRH, que na época não era permitido fazer associação do bloqueio com as novas drogas, o Bira contextualizou isso também muito bem, não é? E até maio de 2017, e conseguiu manter-se bem até setembro, ou melhor, até fevereiro de 2018, ou seja, em pouco tempo, em 7 meses, ele já houve a recidiva bioquímica. Esse PET-CT-MA foi o primeiro PET-CT com PSMA que ele fez, nesta época, onde ele teve já a recidiva bioquímica, assintomático. Devemos lembrar que todos os exames disponíveis em 2015 para estadiamento foram negativos. Ele tinha doença loco-regional extensa, era um T3B, facilmente visível na ressonância magnética, que foi descrita, e na época o que tinha para ele era isso. O que ele fez de radioterapia? Ele fez radioterapia externa combinada à braquiterapia como um intensificador de dose local, já tem robusta literatura defendendo isso, e naquela época ainda não era tão robusta, ok? E esse é o caso até setembro de 2018, quando ele foi visto com este PET-CT com PSMA, que foi o primeiro que ele conseguiu fazer, inclusive depois de uma briga jurídica de 6 meses com o convênio para liberar o pagamento dessa imagem. Tá? Então, veja, o acesso mesmo em 2018, e hoje, todo mundo sabe, é bastante difícil aqui no Brasil, e digo isso, e posso dizer com tranquilidade que é em qualquer lugar, que o acesso ao PET-CT PSMA ainda é bastante restrito, graças ao famoso rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, veja, nessa situação, o que foi feito nesse paciente, o Bocos vai apresentar, porque ainda tem mais história nesta história. Vamos lá. Bocos. Rodrigo, você está sem microfone. Estão me ouvindo agora? Sim.
Então, nesse momento, o laudo veio como receptor de membrana específico em linfonodos obturatórios direito e ilíacos externos bilateral, considerado como uma metástase loco-regional, e sem evidência de metástase à distância. Então, o paciente foi encaminhado novamente para o bloqueio hormonal, mais radioterapia conformacional no grupo obturador. Isso em janeiro de 2019. Em agosto de 2019, ele trouxe aí um PSA de 0,92, com bom controle da doença, só que em dezembro de 2019 ainda ele voltou a ter um aumento do PSA, mesmo na vigência aí do bloqueio hormonal. Então, um PSA de 4,33. Foi então solicitado um novo PET-PSMA. Lembrando que o tratamento com a radioterapia ele terminou em janeiro de 2019, e o outro PET-PSMA foi feito em 2018. Então, como teve essa recidiva, solicitado o novo PET, e aí veio aqui esse PET, que a doutora Elba, se quiser, fica à vontade para comentar. Eu não estou vendo lesão aqui nesse, parece que aqueles linfonodos não são mais visíveis. Aparentemente não tem nada loco-regional. Peraí, o de cima é o atual, né? O de baixo, Isso. o de baixo são é aquele antigo. Parece que houve uma redução, eu não estou vendo nada novo. Esses linfonodos. Parece que ali tem uma recidiva local. Esse é o atual, né? Sim, doutora. Essa imagem que você está mostrando é o atual. Então tem a bexiga ali e parece que pode ser que exista uma recidiva local ali. Mas uma melhora muito importante com o tratamento radioterápico mais do hormônio. Sem Então, uma dúvida. diminuição do tamanho das metástases. Isso. É o que parece. Conforme a literatura, né? Oi? Conforme a literatura. Não sei, o André não acredita no papel da radioterapia adjuvante a bloqueio hormonal no óligo metastático, André? Não, claro que sim. Isso já tem comprovação. Não, esse paciente foi muito bem tratado, André. Eu acho que foi feito o que devia ser feito, baseado em evidência, não sei o que está preocupado. Acompanhando a contemporaneidade, porque as oportunidades que a gente tem são contemporâneas, não adianta a gente querer antecipar as coisas ou olhar para trás. Eu acho assim, nós estamos num momento... Sem dúvida, André. Que quando foi apresentado o caso, foi apresentado como o dia de hoje, não de 2015. Isso é bem difícil da gente prestar atenção mesmo. André, me fala uma coisa. Então, ele teve uma recidiva bioquímica, existe uma melhora da PSMA da metástase, que diminuiu o tamanho das metástases, e já fez 2 radioterapias, e então, agora, você continua com bloqueio hormonal ou você vai associar a quimioterapia? Veja só, agora nós vamos entrar no paciente propriamente dito e no contexto social que o Wagner já iniciou a apresentação dessa situação. Esse paciente é um paciente jovem que agora, sem bloqueio androgênico já há mais ou menos 6 meses, e por isso houve a recidiva bioquímica. Ele está potente novamente, né? Ele não tem disfunção sexual, está feliz da vida e com um pavor absurdo de voltar a fazer qualquer terapia hormonal, com razão. Ninguém pode tirar a razão dele, tá? E ele foi buscar outras informações, etc. e tal. E aí nós chegamos a discutir, ele procurou o Wagner, a gente chegou a discutir o caso de qual seria a indicação ou qual seria a defesa que nós encontraríamos neste paciente com 50 e poucos anos, ele tem agora 55 anos de idade, e que tem uma doença no PET-CT com PSMA que reduziu os sítios que a gente conhecia desde 2018 para cá, né, do final de 2018 para cá, e ele tem agora uma evidência pelo PET de doença local, doença prostática. Então, vale a pena esse paciente fazer prostatectomia radical com linfadenectomia alargada nesse momento? Essa é a questão desse caso. Claro que sim. Se ele quiser, claro que sim.
Eu acho que não está tão simples essa resposta assim, como você está falando. É muito difícil esse caso. É difícil a cirurgia, a gente sabe como é que é as complicações que tem, e você não tem nenhuma garantia que, fazendo a cirurgia, ele vai estar curado. Ele pode, logicamente, daqui a alguns meses, ter outras metástases. Não é tão sem dúvida, lógico. Mas o que a gente tem de evidência é que esses pacientes pós-irradiados, eles não são tão complexos como se imaginava na literatura. A gente tem visto cada vez mais pacientes pós-radioterapia sendo operados sem aqueles problemas, aqueles fantasmas que a gente ouvia do pós-radioterapia. Isso é um ponto. Léo, isso graças ao avanço tecnológico da radioterapia. Sim, eu estou falando como funciona, como é o fato. Mas aí, além disso, ele não quer novas drogas. Aí seria talvez uma terapia clássica, aí seria novas drogas, antes até de quimioterapia, talvez. E aí isso é discutível. Mas se ele não quer essa opção, porque ele quer preservar a qualidade de vida e tudo mais, cirurgia é uma ótima opção para ele e para ele, porque ele é o que ele quer para ele e tem potencial de beneficiá-lo. Então acho que está fácil agora pela opção dele. Ok, eu gostaria que assim, o Léo só tem agora a cirurgia. Bira, seria um tratamento de resgate local. Pode ser crioterapia, pode ser HIFU, ou pode ser outras técnicas. Vamos supor, hoje em dia, quando você tem uma recidiva local, ele tem uma recidiva bioquímica. Ele teve aliás, 0,4, segundo o André, ele não foi apresentado aí pelo Rodrigo, mas ele chegou a 0,4, agora está 4,7. Foi feito duas radioterapias. O Léo defende a cirurgia. Gostaria que você comentasse as outras formas de resgate e tratamento, que são essas que eu comentei. Bom, a primeira questão, eu acho muito simplista a ideia do Léo de achar que está fácil a decisão porque o paciente quer. O paciente, obviamente, vai sempre querer curar, vai sempre estar bem. Primeiro porque, e outra coisa que eu acho simplista, ele falar que tem evidência de que a cirurgia é fácil nesse momento. Não tem nenhum trabalho publicado mostrando que isso é fácil pós-radioterapia. Ao contrário. E as séries são muito pequenas, não dá para saber isso aí. Está meio que sobrevoando numa área cinzenta. Então, é o seguinte, aqui, obviamente, nós temos que avaliar o caso. Se você for na literatura, esse é o caso de exceção, totalmente de exceção, porque ele teve várias metástases, não sabemos quantas metástases ele teve lá atrás. E não existe nenhum estudo mostrando que o paciente cravado de metástases, ele se beneficia com tratamento local.Esse é um fato. Porque a gente não tem o exame T0, que seria, que eu acho que poderia ter, seria lá no início das doenças. Agora, é analisar e discutir com o paciente. Pode até ser feito, mas não quer dizer que vai ser melhor a vida dele tirando a próstata. O paciente, com certeza, ficará impotente. Se ele não ganhar também uma lesão de reto e uma fístula retal. Então, não é tão fácil. Agora ficou fácil, vamos fazer. Eu acho que a sua proposta é uma proposta boa. Eu não acredito muito no efeito de HIFU, porque o HIFU vai pegar uma área específica, você não sabe qual é o que está cometendo na próstata. Talvez aí seria uma indicação de crioterapia. A crioterapia ela tem uma abordagem mais ampla na próstata. Então, agora, é assim, é tudo de exceção, não tem nenhuma evidência, aí tem a experiência de cada um dos profissionais. Se o paciente realmente estivesse bem informado, sabendo que a chance de ficar impotente é altíssima, e de outros riscos operatórios, a gente poderia fazer, ou até a crioterapia. Então, se ele falasse, eu quero fazer alguma coisa, seria cirurgia ou crioterapia. Mas, sinceramente, eu falaria, olha, eu não sei se eu vou ajudar a ter um desfecho clínico importante de aumento de sobrevida e de qualidade de vida. Isso ele ia escutar da minha fala. Ele já escutou isso, Virá. A gente pensa isso da mesma forma. O Wagner conversou isso com ele, eu conversei isso com ele, reforçamos e tudo, e está na mão dele lá decidir. E concordo com você. Existe uma outra opção que eu quero comentar, que é reirradiação com braquiterapia. É possível fazer, nós temos já alguma experiência de alguns pacientes com recidiva local regional e com comorbidades impeditivas de um resgate local cirúrgico, e que o controle local é possível ser alcançado.
ok? Mas os corroborativos aí, os comemorativos dessa situação são idênticos, quer dizer, o risco de impotência, incontinência e etc., eles são reais e precisam ser considerados, e o paciente precisa estar ciente disso para, evidentemente, dar a sua própria opinião. Professor, Dr. Carlos. Não tem assim, nenhum estudo, muito difícil esse caso, como o Bira falou, é casos de exceção, agressivos. Então, são modalidades que ninguém tem experiência suficiente, nem estudo comparativo, dizendo que um melhor que o outro. Então, alguns serviços têm preferência a fazer um tratamento, eles têm material para fazer um outro tipo de tratamento, então isso vai um pouco assim, o que pode ser feito. Rodrigo, o que foi mais, como é que evoluiu mais o paciente? Dr. Carlos, posso comentar sobre o Raifa? Pode. Então, assim, concordo com tudo que foi falado sobre os riscos das cirurgias, dos procedimentos, e que não há possibilidade, talvez, de um controle de doença. Mas comparando, então, o Raifa com a cirurgia, o que a gente via lá no AC Camargo, casos mais avançados que já haviam feito radioterapia prévia, o tratamento era ou a cirurgia de resgate robótica ou então o Raifa. Normalmente, o Raifa ficava mais reservado para aqueles pacientes com mais morbidades, pela dificuldade cirúrgica e risco cirúrgico associado, que de fato não é o caso desse paciente. No entanto, é sim uma possibilidade, se a gente for considerar talvez menos risco aí de complicações locais. O Raifa principalmente vai ter obstrução, né? Mas o risco de fístula retal, etc., é muito menor, mesmo num paciente irradiado previamente. Então, eu acho que é uma possibilidade, né? Sabendo de todas as limitações, é uma possibilidade, é possível fazer o Raifa da glândula total, e eu acho que poderia ser uma possibilidade para esse paciente também. Ótimo. Só Rodrigo, uma questão. mais uma informação desse paciente? Então, em comparação aí com o estudo anterior, a gente teve essa hiperexpressão na base da próstata, teve uma resposta completa ao tratamento prévio e sem nenhuma área de hiperexpressão do PSMA à distância, essa evidência de metástase. Então, aí a questão aí ficou para discutir realmente qual que seria a melhor conduta para o paciente nesse momento. Só uma colocação, o grande trunfo da cirurgia aí, com todos os poréns, óbvio que não existe mágica, é a linfadenectomia estendida. Eu não faria crio nem braque, porque ela vai abrir mão da linfadenectomia estendida, mas são opções. O que precisa colocar para esse paciente é o seguinte, não tem mágica. Ou ele não faz nada, ou faz muito pouco, e vive a ereção, a potência, a continência dele agora, e vai envelhecer mal, ou a gente é mais agressivo agora, ele troca uma continência, uma potência de agora, por uma vida mais longa. Não tem mágica, ele vai ter que escolher entre A ou B. Então, e se ele escolher uma vida mais longa, talvez a cirurgia com uma linfadenectomia estendida seja a melhor resposta, porque o grande trunfo da cirurgia é a linfadenectomia. Agora, se ele quer viver muito bem mais 5, 10 anos, faça nada, né? Ou faça alguma coisa ali paliativo local. Léo, se fizer nada, 5, 10 anos não vai dar. Tem isso também, Eu estou exagerando, 2 anos, então, 3. Mas a braque local vai ser nada mais do que paliativa, porque, sem dúvida, a doença, apesar de parecer local, ela é loco-regional e sistêmica, na verdade, nesse momento. Eu concordo com a indicação cirúrgica desse paciente, já conversei isso com o Wagner e com o paciente, agora a decisão está na mão da gente. Assim, eu acho difícil, após uma radioterapia ganglionar, você fazer uma linfectomia estendida. Quem já entrou em cirurgias pós-radioterapia sabe que a cirurgia não é fácil, você não vai tirar esses gânglios assim tranquilamente. Então, o que está propondo é parcial. Não vai tirar esses gânglios, não. E o risco de complicação de uma cirurgia de resgate, você tem 30% de complicações clavindindum, grau 3. Grau 3 vai precisar de uma nova cirurgia após a cirurgia por complicações. 50% de incontinência. Então, e nosso ex-residente... total de... Vamos supor, você não tem como... Desde o primeiro exame que foi feito de ressonância, você não tem... os feixes vasculonervosos estão comprometidos. Então, você vai ter que discutir com ele. É uma decisão em conjunta, não tem um certo e errado aqui. Você vai ficar impotente, incontinente e com doença. Ou você vai ficar
continente, impotente, com doença. Sobre perspectiva de vida, os dois são ruins. Carlos, Isso vai mudar de 5 para 7, eu não sei se isso pode ser muito importante, depende da qualidade de vida que tem. Então, acho que a decisão seria mais o quanto você pode controlar ele com quimioterapia, monoterapia, ou não. Então, aqui, André, o que você tem de resposta de que ferramentas você tem mais para dar para ele, além da hormonoterapia? Cirurgia. Não, esse paciente... Carlos, esse paciente, ele tem a rejeição à hormonioterapia, e a razão pela qual nós estamos discutindo isso aqui, porque, teoricamente, esse paciente teria que prosseguir em antiandrogênico completo, e eu, neste momento, poderia voltar ao uso da bicalutamida, por exemplo, que é uma droga nova, né, todo mundo conhece, antes mesmo de usar antiandrogênicos mais potentes, os mais modernos, né? Então, essa é uma situação que é possível. Ele tem uma manipulação terapêutica ainda pela frente. Tá. Ok? O que ele está querendo é manter a potência, que isso você não vai propor para ele. Independente do tratamento. Eu já expliquei isso para ele, viu? Eu já expliquei isso para ele, nós já colocamos isso para ele. Põe uma prótese. O Wagner colocou isso para ele. Porque, não, é muito provável, Léo, que ele fique... Cirurgia impotente. E prótese, porque o problema é amputar a cabeça dele com hormônio. Foi colocado também, isso para ele também. Isso foi colocado para ele no sentido de fazer a cirurgia e prótese. Outra coisa, Carlos, é interessante o seguinte, que as séries que são pequenas de cirurgia de resgate mostram que quanto menor o PSA, tanto melhor. Existe um número mágico que acima de 4 de PSA, o prognóstico é muito ruim. E esse paciente subiu de 4, teve mais de 4. Então, além de a gente imaginar que essa cirurgia vai trazer intercorrência local e tudo que nós estamos falando, também o prognóstico não é muito bom porque ele já tem uma doença avançada. Eu não estou dizendo contra a cirurgia, estou dizendo o seguinte, isso tem que ser colocado no paciente. É a vida como ela é, está com o paciente, ele quer fazer alguma coisa, faça. Só que é o seguinte, não prometa coisas, porque depois ele pode cobrar. Vou dar uma informação, só com licença, uma informação animadora para nós. Um ex-residente nosso, Tomás Moretti, ele é meio acanhado, ele devia estar aqui, mas ele pediu até para ele apresentar o caso na reunião, ele não preparou o caso, mas ele operou 2 ou 3 casos nossos pós-radioterapia, e foram muito bem, não teve dificuldade técnica, ele fez via laparoscópica. Isso é anedótico, correto? Sim, mas é alentador, entendeu? Então, só para ter uma ideia de que se a gente cria coragem de mexer, a gente vai criar experiência. Mas, sem dúvida, eu não tiro a razão do Bira baseado nos dados de literatura, mas eu acho que isso, para mim, é mais um fantasma do passado e que a gente tem receio de tocar nele de novo. A gente precisa refazer vários estudos antigos, na verdade, minha opinião, mas é só uma informação para animar a gente da cirurgia. Eu cito a fonte. O Dr. Edson Pontes, talvez seja um indivíduo que está retirado agora, mas é um indivíduo brasileiro que estava nos Estados Unidos, todos conhecem. Ele é um indivíduo que talvez tenha a maior experiência em cirurgia de resgate. E ele mostra esses dados que eu acabei de falar para você. Então, não é uma coisa assim anedótica. Está publicado isso. Talvez isso mude. Mas, Bira, a radioterapia melhorou, Bira. Entendeu? O problema da radioterapia era aquela radioterapia antiga. Quando a gente opera o paciente que foi irradiado recentemente, não é só a cirurgia que mudou, a radioterapia também melhorou muito, entendeu? Mas eu entendo, os dados do Edson são antigos, a gente precisa rever. Mas eu concordo. Pessoal, a radioterapia que hoje está sendo feita, que talvez tenha menor prognóstico, que é combinada, a radioterapia externa mais BRAC, tem aumentado muito, muito, até proibitivamente, o índice de fístula de próstata cutânea por agressividade local. Então, isso não está sendo falado. Daqui a pouco vai começar a aparecer esses casos de muita radioterapia local com complicações locais. Então, essa é a modernidade hoje também. Bom, então, temos que concluir esse caso. Acho que, logicamente, o paciente vai participar dessa decisão. O que ele quer é manter a potência. Ele, com tratamento cirúrgico, não vai conseguir, com tratamento hormonal e quimioterapia, não vai conseguir. Então, a evolução do caso vai levar a ele a uma disfunção erétil. Não sei, aqui não tem uma solução mágica. E eu, assim, não sou muito
favorável a uma cirurgia nesse caso, porque ele já teve metástase à distância, provavelmente ele deve ter algumas lesões à distância, você não vai curar com uma cirurgia, você vai trazer mais morbidade. E o paciente, no fundo, ele acredita, vamos supor, uma vez que está com você, André, há tanto tempo, ele vai seguir suas recomendações. Eu vejo que ele não vai viver mais tempo fazendo cirurgia, não sei se a qualidade de vida vai ser melhor, mas veja bem, ele vai estar incontinente, impotente, vai ter que fazer outra cirurgia para continência, se ele vai se vai entrar com hormônio depois para ele, que vai ter progressão da doença, então não é nada fácil. Esse caso, realmente, muito difícil, ele vai morrer da doença e a gente vai ganhar com ele o máximo possível, que ele tenha uma vida razoavelmente boa. Eu acho que esse é um caso muito interessante que o Rodrigo apresentou, é um caso de difícil evolução, e são pacientes que muitas vezes você não vai ter ganho deles, você vai ter que barganhar, conviver com a doença e fazer o que pode conforme a evolução do caso. É importante, nós discutimos aqui as novas formas de avaliação, que melhorou completamente. Infelizmente, o Rodrigo não falou que era 2015, mas se hoje seria uma outra abordagem completamente diferente, talvez a cirurgia fosse a primeira opção dele, dependendo do caso como é que fosse, se fosse realmente loco-regional. Mas foi muito interessante a gente discutir e ver que tem muitas ainda, o André mandou até uma mensagem, tem ainda muito tratamento quimioterápico, hormonal, para esse paciente fazer, ele vai ter ainda uma sobrevida. É difícil a gente fazer uma previsão, mas seguramente de mais de 5 anos com os recursos que nós temos. Então, eu queria fazer esse último comentário. Infelizmente, já chegamos no nosso horário limite, a gente queria apresentar mais algum caso, eu acho que o Rodrigo tinha preparado um caso interessante, mas eu queria finalizar a reunião de hoje aqui. Infelizmente, não mostrou as imagens, né? Professor Atanásio, sempre aprendemos muito com a patologia, com suas imagens. Era um caso interessante, pudesse mostrar as lâminas, mas fica para a próxima vez. Agradecer a presença de todos, muito obrigado. E depois, André, você que vai discutir com o paciente a conduta, traz para a gente o que aquele paciente com você decidiram. Foi muito bom esse caso. Queria deixar um bom dia a todos. Vamos atualizar. Muito obrigado. E obrigado.